Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina Investimento Financeiro. Estamos na unidade 1, né? Onde iniciaremos aqui as observações com relação a conceitos que são importantíssimos para a nossa compreensão. Vamos lá? Bom, na unidade 1 eu dividi em 3 partes, a gente já tinha comentado isso no vídeo de abertura, né? Princípios de finanças corporativas, binômio risco-retorno e o fluxo de caixa de projetos. Bom, essas são as 3 principais decisões que o gestor financeiro deve tomar, que ele toma quando está administrando financeiramente uma organização. Decisões de orçamento e capital, decisão com relação ao financiamento e as decisões de finanças de curto prazo. As decisões de orçamento e capital dizem respeito aos investimentos, né, de longo prazo, principalmente. Os investimentos de curto prazo, pessoal, são os investimentos relacionados a capital de giro, um termo muito utilizado, muito conhecido, né, de ampla divulgação, né? O orçamento de capital, então, diz respeito aos investimentos de longo prazo. A gente vai mostrar alguns exemplos de que investimentos seriam esses, que decisões, né, seriam essas aí. Na sequência aqui, as decisões de financiamento, ou seja, os recursos, de onde que vão vir os recursos, o volume desses recursos que irão financiar, seja investimentos de longo prazo, seja em curto prazo, né? Aí são os 3 pilares, digamos assim, as 3 principais decisões que envolvem o cotidiano dos administradores financeiros. Vamos falar dos financeiros. Bom, a gente está falando aqui da preocupação com o futuro, que tem a ver com as decisões de investimento, seja de curto, seja de longo prazo. São problemas financeiros que precisam ser resolvidos pelo gestor, né? Então, seja a compra de um novo equipamento, a aceitação de um desconto para comprar à vista, em vez de comprar a prazo, as aplicações de excedentes de caixa. O que é que a gente vai fazer com o que sobrou de caixa? A gente vai fazer aplicações, a gente vai deixar esse dinheiro parado na empresa, a gente vai aumentar o saldo de caixa mínimo. Escolha das fontes de financiamento vai ser de curto prazo, vai ser de longo prazo. Em tese, os investimentos de curto prazo devem ser financiados pelos recursos de curto prazo e os investimentos de longo prazo financiados pelos recursos de longo prazo. Lançamento de um novo produto, abertura de uma filial, ou seja, a gente vai abrir uma nova empresa, na verdade uma filial, né? Entre outros problemas, né? Diria assim, problemas financeiros, e aí seja de curto, seja de longo prazo. Essa é a preocupação com o futuro, né, que o gestor empresarial terá ao administrar a sua organização. Administrar a sua organização ou administrar a organização de terceiro, né? Pensando que a gente poderia ter aqui a figura do gestor financeiro, por exemplo, não necessariamente o empreendedor ou empresário aqui, né? As duas possibilidades. Bom, a gente tem aqui o binômio risco-retorno, ou seja, trazendo a variável incerteza. A gente estava falando agora há pouco de investimentos. Não é só olhar para o retorno, pensando agora no aspecto de retorno dos investimentos, que a gente falou agora há pouco, mas ao mesmo tempo pensar na questão do risco, né? E a gente percebe o seguinte, que as decisões financeiras não são tomadas em ambiente de total certeza. E aí a gente traz o elemento risco. E a gente sabe o seguinte, que quanto maior for o retorno esperado, maior também o risco, né? Então a gente tem um gráfico aqui numa relação positiva. Vou usar aqui minha caneta. Mostrando aqui uma relação crescente. Se eu espero um retorno maior, então também vou ter um risco maior. Então, retorno maior, um risco maior. Se eu tivesse um ponto aqui indicando um retorno menor, também teríamos aqui um risco menor. Então, essa relação risco-retorno mostra que existe uma relação direta, né? Se o retorno, a expectativa de retorno vai aumentar, a expectativa com relação ao risco, né, também irá aumentar. Do mesmo modo, se houver queda de retorno, também expectativas com relação ao risco menor. Existe a possibilidade de redução do risco pela diversificação.
Existe uma parte do risco, vocês vão ver, o risco sistemático, que ele não se altera. Veja que ele permanece aqui constante, ó, para todo o tempo, para toda a quantidade de ativos. A gente vai aumentando aqui a quantidade de ativos, né? Pensando numa carteira, por exemplo, já está aumentando aqui a quantidade de ativos e esse risco aqui ele não se altera. Por quê? Porque esse risco sistemático aqui ele não é diversificável. Diferente desse outro risco aqui, que é o risco diversificável, o nome já sugere que ele pode ser diversificado, né? Então, o que é que a gente tira daí é que não há como se evitar totalmente o risco, né, sistemático, sendo indicada a diversificação da carteira de ativos como medida preventiva para redução desse risco. Como é que seria isso? Vamos aqui ao próximo slide. Olha só. Seria buscando correlação positiva entre a correlação não positiva, melhor dizendo, não teria relação então positiva, né? O que quer dizer isso? Traduzindo, evitar esse tipo de situação, buscar uma combinação de investimentos aonde os seus ativos tivessem a mesma conformação. Por exemplo, esse está subindo, esse outro também está subindo, enquanto esse cai, esse outro também cai. Então, eles têm movimentos aqui exatamente semelhantes, né? E isso faz com que você não consiga, né, reduzir o elemento risco. Olhe para esse gráfico aqui, veja que eles estão em situação oposta. Suponhamos que esse aqui de baixo, começou embaixo, né, esse que eu estou fazendo aqui a marcação, fosse o A e esse outro fosse o B. Note que, vamos traçar aqui uma linha paralela ao eixo do retorno. Note que enquanto um está subindo, o outro está caindo. Esse sobe e esse cai. Mais uma vez, ó, esse vai cair e esse vai subir. Então, isso faz de alguma forma com que a gente tenha uma situação de anular, né? Ou então de buscar um equilíbrio aqui. Caso haja uma perda significativa, tenhamos aqui também um ganho significativo para anular, né, essa perda aqui. Ou seja, buscar ativos que não tenham correlação positiva entre si. Vou apagar aqui. Ou seja, esse gráfico aqui mostra exatamente uma correlação negativa, né? Essa correlação positiva, ela não é boa, né, para a possibilidade de diversificação, né? Ela não consegue, de alguma forma, diminuir os riscos, né? Já essa daqui não, né? Note que, mais uma vez, embora esse esteja caindo, esse outro está subindo, anulando uma queda maior. Bom, e aqui a gente tem um modelo genérico de fluxo de caixa, muito interessante e muito usual, né? Primeiro a gente começa mostrando aqui a periodicidade, basicamente a gente vai utilizar o ano como periodicidade. A gente tem alguns prazos, né? Normalmente trabalha-se aí entre 5 a 10 anos os projetos, né? Na próxima unidade a gente vai mostrar situações mais parecidas com essa daqui de 5 anos. Então a gente está aqui projetando o futuro. A gente está olhando para as receitas, para os custos fixos e variáveis, para o impacto da depreciação, para o LAGI, né, que é o lucro antes dos juros e do imposto de renda, o impacto das despesas financeiras, chegamos aqui no LAI, que é o lucro antes do imposto de renda, na sequência usamos aqui imposto de renda e chegamos no fluxo de caixa líquido, né? Adicionamos a depreciação, a variação do capital de giro, a amortização e chegamos no fluxo de caixa final. Alguns chamam isso aqui também de fluxo de caixa livre. Lá na unidade 2, a gente vai usar exatamente essa parte final. A gente não mostra essa construção, né? A gente vai mostrar essa construção durante as nossas aulas, né? Esses valores monetários aqui, na unidade 2, eles não são vistos, né? A gente só olha para cá para verificar a viabilidade econômica, né? Utilizando as técnicas de orçamento de taxa e valor presente líquido. Bom, pessoal, essas foram as referências que nós utilizamos no desenvolvimento tanto da unidade 1, que é essa daqui, como também da unidade 2. Ok? Eu espero ter esclarecido alguns conceitos iniciais e encontro todos vocês, mais uma vez, na oportunidade do nosso encontro virtual. Tchau, bons estudos e até lá!